livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 12. E sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel, ou seja, apostataram da fé, deixaram o Senhor, esqueceram do seu Deus. E aí fala que sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, que era rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então aqui fala que Roboão se desvia da presença do Senhor, e aí o rei do Egito, vendo que o Senhor não era com ele, Sisaque, rei do Egito, resolve guerrear. Sabe, eu tenho observado muitas vezes na prática isso, irmãos. Sabe, o Egito na Bíblia sempre teve a simbologia de algo ruim. Teologicamente, o Egito, ele é uma tipificação do mundo sem Deus. Você sabe que foi no Egito que o povo de Deus se tornou escravo. Faraó sempre tentando destruir, Faraó sempre tentando se colocar diante do povo de Deus. Por isso os estudiosos dizem que Faraó também é uma tipificação do diabo, reinando sobre o Egito, que é o nosso sistema mundanista. E é interessante que aqui nós temos a história de alguém que conhecia a palavra, cujos pais eram crentes, que viu todo o favor de Deus sobre a vida do seu pai, ainda que Salomão não teve um final muito feliz, mas alguém que sabia e conhecia Deus e resolve partir, resolve se afastar. E é nesse momento que Sisaque, o rei do Egito, vem contra ele. Muitas vezes as pessoas, quando se afastam da igreja, eu estava comentando com o Jefinho ontem, de pessoas que tinham falado mal da igreja e saído de uma situação lá no Brasil, não tem nada a ver aqui com o que nós vivemos, e ele falou assim: será que Deus castiga? Ele falou: eu não acredito que Deus castiga, mas é nesse momento que o rei do Egito ataca eles. Quando as pessoas se afastam da igreja, aí a pessoa acha: Deus está me castigando porque eu saí da igreja, porque eu estou afastada. Não, Deus não está te castigando, Deus não castiga mais. Nós vivemos debaixo da graça, nós nos tornamos filhos, mas você não pode desconsiderar que o diabo, ele ainda está agindo. Sabe, quando nós nos afastamos da presença de Deus, é nesse momento que Sisaque ataca você. Não tem nada a ver com castigo, irmãos. É apenas uma oportunidade que o inimigo vê para atacar a sua vida. Sabe, parece assim um roteiro que já foi escrito, e eu já vi milhares e milhares de vezes. Os irmãos começam a não participar de algumas coisas da igreja, começam a ficar afastados, daqui a pouco ataque sobre eles. Ataque na mente, ataque na vida espiritual, ataque na vida natural, ataque nas finanças. Sabe, isso é apenas Sisaque guerreando contra o povo de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, que a presença do Senhor nos previne dos ataques. Não que você que anda com Deus não vai ter ataques, mas o diabo sabe que você está mais fraco quando você está longe da presença do Senhor. E aqui Sisaque, ele aproveita essa fraqueza, esse momento de fragilidade do reino de Israel, para atacar Roboão. E aí, se você for lá para o verso 9, é aí que eu gostaria de chegar nesse aspecto, daquilo que Sisaque roubou de Roboão. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Interessante isso, que Salomão era um rei tão rico, que ele mandou fazer escudos para os seus soldados, de ouro maciço. Sabe, não era banhado a ouro, os escudos eram de ouro. Sabe, os escudos daquela época, não é esse escudo do Capitão América, que é só aquela bolinha aqui. Era um escudo que era do tamanho dos soldados. Você imagina
um escudo do tamanho do soldado, feito de ouro maciço. Fantástico isso. Mas como eu falei, tudo na Bíblia tem um significado que aponta para a nossa realidade do Novo Testamento. E Roboão ficou sem aquele escudo de ouro que o seu pai havia feito, que ele havia herdado do seu pai. E aí ele fala, não, vamos resolver de uma forma muito simples. Vamos fazer escudos de bronze. Bronze é mais barato, bronze é mais fácil, tem em abundância, nós conseguimos. Não vai ter o mesmo custo de fazer os escudos de ouro. E aí ele pega e manda fazer os escudos de bronze. Fala assim, escudo de bronze. E aí, o desenrolar da história é que ele acaba sendo novamente atacado, ele não agrada a Deus, e o fim dessa história não é um fim bom. Mas eu gostaria de falar dos elementos dessa história com você nessa manhã. E essa história tem 5 elementos. Perdão pela voz, irmãos. Nós temos Roboão, nós temos Sisaque, nós temos os escudos de ouro e nós temos os escudos de bronze, ok? Roboão, Sisaque, escudos de ouro e escudos de bronze. Eu gostaria que nessa manhã nós mergulhássemos na interpretação bíblica desses elementos que apontam para o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amém? Eu vou procurar ser bem didático e tentar ser muito prático, sabe? Eu tenho uma tendência de querer às vezes teorizar muitas coisas, mas eu vou procurar ser bem prático naquilo que nós vamos falar nessa manhã. Então aqui fala que o foco principal desse texto que nós estamos lendo, no verso 9, foi que Sisaque, o rei do Egito, tomou os escudos de ouro de Roboão. E Roboão substitui os escudos de ouro por escudos de bronze. O ouro e o bronze na Bíblia têm um significado, irmãos. E aqui você vai começar a entender, a desvendar esse texto. Se você olhar o ouro na Bíblia, ele tem um significado que é o oposto do significado do bronze. Talvez para uma pessoa desatenta ela não vai ver, vai achar até que o bronze está próximo do ouro, né? Porque nós costumamos a ver nas Olimpíadas, né? Tem a medalha de ouro, a de prata e a de bronze, né? Mas na Bíblia o bronze não é colocado nem perto da prata e nem colocado perto do ouro. Na verdade o bronze tem um sentido totalmente oposto ao ouro. Na Bíblia o ouro significa a presença de Deus. Significa o próprio Deus. Se você lembrar no Velho Testamento, quando Deus manda fazer a Arca da Aliança, a Arca da Aliança ela era feita de madeira revestida de ouro. E se você entender que a Arca da Aliança aponta para a igreja de hoje, madeira fala da natureza humana, e a igreja é feita da natureza humana revestida da glória de Deus. A nossa igreja é composta disso, é composta por pessoas como nós, revestidos do ouro de Deus. Essa é a composição da igreja. Então o ouro simboliza a presença de Deus. Mas por outro lado, o bronze na Bíblia significa condenação. Também se você lembrar do tabernáculo de Deus, a Bíblia fala que lá do lado de fora havia uma bacia de bronze, onde eram oferecidos os sacrifícios. Então sobre o bronze vinha o juízo de Deus. E era algo era uma condenação que ela não ficava dentro dentro do tabernáculo, ela ficava do lado de fora, no átrio, porque bronze significa condenação. Então nós estamos falando aqui de duas coisas totalmente opostas e antagônicas. Ouro é a glória de Deus e bronze é a condenação. Mas a glória de Deus, se você analisar, se por um lado o oposto da condenação é a graça de Deus, e eu vou dizer que a glória de Deus nos dias de hoje é a graça do Senhor. Sabe por que é a graça de Deus? Porque se você cumpre a lei, se você faz as coisas todas certinhas, se você é justo, Deus não tem glória nisso. Deus não tem glória na salvação. Você poderia dizer que foi você mesmo quem conseguiu a sua salvação, porque você cumpre a lei. Mas a glória de Deus se manifesta naquele que não é capaz, e mesmo assim o Senhor exalta, o Senhor salva.
A Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus daqueles que não são. A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Aí existe glória de Deus. Quando Deus pega alguém que aos olhos do mundo não vale nada e levanta, e as pessoas podem ver a glória de Deus. Porque se Deus pegasse alguém que é capaz, as pessoas não veriam a glória de Deus. Iam ver o quê? Iam ver a capacidade da pessoa. Por isso a glória de Deus se manifesta onde, irmãos? Onde não há capacidade, onde não há mérito humano. Então eu posso dizer que a glória de Deus é a graça, é o favor imerecido. É quando você não merece, e ainda assim Deus mostra o amor pela sua vida. Porque você amar aquele que merece não tem glória. Jesus Cristo falou assim: olha, se você amar aqueles que te fazem bem, não há nada de virtuoso nisso. Qual que é a glória? Amar os seus inimigos. Você aí está mostrando glória, você está mostrando favor imerecido. Sabe, Deus mostra a sua graça, Deus mostra a sua glória, quando Ele ama o pecador, quando Ele derrama do seu favor sobre aquele que não merece. Você entendeu isso? Sabe, a semana que, vamos supor que você conseguisse isso, porque tem pessoas que, infelizmente, pensam que conseguem. A semana que você fez tudo certinho, acordou todo dia mais cedo, orou ao Senhor, não brigou no trânsito, não brigou com a esposa, com o esposo, sabe, tratou bem os filhos, fez uma caridade, ajudou a velhinha a atravessar a rua, deu uma esmola para o pobre, jejuou, foi na célula, veio no culto, e aí no final daquela semana você olha e fala: nossa, eu realmente sou bom. E aí Deus te abençoa, porque Deus é bom. Deus te abençoa no domingo, você sai daqui do culto e recebe uma notícia maravilhosa que alguém lá do Brasil lembrou de você e quer enviar um dinheiro para você, e é glória a Deus, e pensa e fala: realmente, eu fiz por merecer. Eu sou muito bom, Deus está me abençoando, está vendo? Paguei o preço. Tem glória de Deus nisso? Claro que não, a glória foi sua. Você fez tudo. Agora, imagina, segunda-feira, você acordou com a pá virada, como diz lá no Goiás. Já acordou bufando, pisou num negócio, escorregou, já está bravo. Saiu de casa, brigou com a esposa, xingou no trânsito. Foi parar no Starbucks tomar o café, tinha uma fila de 20 carros na sua frente. Chegou no trabalho, deu tudo errado, aquela semana foi terrível. Aí você vem no culto pela graça, porque você também não queria acordar cedo, não queria, chegou atrasado, fez tudo errado. Sai daqui, recebe uma ligação e fala: olha, eu tenho um presente, eu tenho um dinheiro lá do Brasil, eu quero te dar. Fala: meu Deus, é só a graça do Senhor mesmo. Sabe, a graça é para quê? Aí a glória é de quem? De Deus, não tem mérito seu envolvido. Por isso, quando a glória de Deus se manifesta na graça do Senhor. Se você tem algum mérito, não é graça. Se você tem algum mérito, você simplesmente cumpriu e agora você quer pagamento. Mas a graça é quando você não tem direito e ainda assim Deus te abençoa. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom e Ele quer mostrar a sua bondade sobre a sua vida. Sabe, muitas pessoas acham que quando nós pregamos a graça, nós estamos falando mal de Deus. Nós estamos dando um mau testemunho. Mas eu quero dizer que o evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho da graça, ele exalta o nome do Senhor. Sabe que mérito há em Deus se eu falar que você tem que fazer um monte de coisa para você ser aceito diante de Deus? Não há mérito nenhum. Mas quando eu falo que independente da maneira como você é, Deus te aceita, Deus te abençoa, Deus te faz filho, eu estou glorificando o nome dEle, estou falando bem dEle. Então você precisa entender que a glória do Senhor nos nossos dias é a graça de Deus. Todo aquele que nega a graça está negando a glória do Senhor. Sabe, eu estava observando ontem, conversando com uma pessoa,
Acho que nós não temos muito hábito aqui de falar a paz do Senhor, né? No Brasil é mais isso, né? Os crentes, né? Se cumprimentam, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele não falava a paz do Senhor, ele falava a graça e a paz. Porque você só tem paz quando você entende a graça de Deus. Por que tem crente que vive o tempo inteiro desesperado, perseguido, com mania de perseguição, o tempo inteiro acusado, angustiado? Porque não entendeu a graça de Deus. Acha que o tempo inteiro Deus está ali cuidando dele e preocupado com as palavras. Interessante que ontem eu coloquei uma dashcam, que chama, aquela câmerazinha que põe no carro. É, né? É, Dedé? Dashcam. E ela grava o áudio. Aí eu fui vindo para cá, eu fui meio que medindo minhas palavras para conversar com a Andressa dentro do carro. Falei, nós estamos sendo gravados. A Andressa falou, pode ser bom, mas pode ser ruim essa câmera. Eu falei, se for bom a gente mostra, se for ruim a gente esconde ela, né? Mas tem crente que vive com mania de perseguição. Num eterno Big Brother celestial, onde ele acha que se ele fizer alguma coisa de errado, Deus vai lá catar um raio e mandar na cabeça dele. Como é que alguém pode viver em paz? Não tem como. Só pode viver em paz quem conhece a graça do Senhor. Graça e paz. Sabe, se você tem esse costume de falar a paz do Senhor, eu queria que você mudasse, que você falasse igual o apóstolo Paulo, a graça e a paz. Porque as pessoas têm se esquecido da graça do Senhor. É muito difícil, aliás, a graça é algo que ainda choca as pessoas. A graça é algo que escandaliza. Eu estava lendo o apóstolo Paulo, ele estava falando que só existe um evangelho, que é o evangelho da graça. E que ele não fala outro evangelho que agrada os homens. E muita gente acusa aqueles que pregam a graça de estar querendo agradar os homens, mas deixa eu te falar uma coisa. O evangelho da graça não agrada homens. Por mais que pareça bom, o evangelho da graça é extremamente ofensivo para as pessoas. Porque se você falar que você precisa ser bonzinho, se você falar que você precisa cumprir a lei, que Deus vai te abençoar se você comportar direitinho, isso é o que todas as pessoas querem ouvir, por mais pecadoras que elas sejam. Porque é isso que toda religião prega. Você se comporta bem e você vai ser salvo. Você se comporta bem e você vai se reencarnar numa posição melhor. Você se comporta bem e Maomé vai te dar 15 virgens. 15 virgens lá no paraíso. Você se comporta bem e papai do céu vai te abençoar. Isso é o que toda pessoa está acostumada de ouvir. Mas se você quer chocar uma pessoa, você fala da graça de Deus. Fala assim, ainda que você não mereça, se você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, você vai ser salvo e vai morar no céu. Isso choca as pessoas. Esse evangelho ofende o ouvido das pessoas. Porque esse evangelho iguala você ao pior bandido que está lá na cadeia. Eu me lembro que eu liderava a célula lá no Brasil, e foi uma visitante, e eu estava ministrando sobre a graça de Deus, e aí no final aquela pessoa veio conversar comigo. E aí nós estávamos falando sobre salvação. E essa pessoa falou assim, mas se um bandido aceitar Jesus, ele vai ser salvo. Eu falei, vai ser salvo. Ela parou, pensou, tudo bem, mas se um assassino, um cara que matou 6 pessoas, se ele aceitar Jesus, ele não vai ser salvo. Eu falei, vai ser salvo. Aquilo chocou aquela pessoa. Porque a graça de Deus choca. Porque a graça de Deus coloca eu, que penso que sou bonzinho, em pé de igualdade com qualquer bandido que aceitar a Cristo. Porque na verdade nós estamos em pé de igualdade, porque aos olhos de Deus, homem nenhum consegue cumprir a lei. Para Deus tudo é pecado, irmãos.
Você já mentiu alguma vez? Não precisa responder. Você já matou alguma vez? Não, que isso, pastor? Mas a mentira, gente, sei, né? Tem que tomar cuidado, já pediu perdão por isso? Mas sabe, a mentira e o homicídio estão lado a lado na Bíblia. Nos 10 mandamentos, da mesma pedra que foi escrito, não matarás, está dizendo, não dirás falso testemunho. Para Deus tudo é igual, irmãos. Eu sei que nós criamos uma escala, né? Pecados pequenininhos, pecados médios e pecados grandes, pecados graves. E não sei, tem alguns pastores que devem ter uma tabela lá também, para dizer, ó, se você tal pecado, você vai ficar tantos dias de banco. E tal outro é tanto, não sei onde que ele consulta, mas deve ter uma tabela inflacionada, alguma coisa tabelada, porque para nós existe, é claro, irmãos, não sejam simplistas, as consequências são diferentes. Se você mentir, você não vai ser preso, se não for um documento do governo, mas se você matar, você vai. Mas diante de Deus, homem nenhum tem mérito algum. Isaías fala que a nossa justiça própria, aquele que se acha justo, aos olhos de Deus é como um trapo de imundície. Então não é a questão do quanto você consegue cumprir, a questão é que você não consegue. Lá no livro de Tiago, Tiago diz que se você pode cumprir a lei inteirinha, mas se você for encontrado uma única falha, você é condenado dela toda. Então não adianta, irmãos. Então o problema que ofende as pessoas é que quando você fala da graça para elas, você põe ela em, você, na verdade, joga fora todo o mérito que ela tem. Mas pastor, todos os anos que eu fui na igreja, não adianta, o cara se converteu ontem, nem veio aqui conhecer o prédio, só foi na célula, aceitou Jesus, é salvo igual você. Por isso que ofende as pessoas. Você falar do mérito, você falar das pessoas se esforçarem para agradar a Deus, isso é muito bonito. Até o ímpio gosta disso, ele fala assim, não, porque é bom você ter uma religião, vai fazer bem para você ter uma religião. Mas deixa eu falar, cristianismo não é religião. Religião prega você, prega merecimento, a graça é loucura. Por isso que a Bíblia fala que a cruz de Cristo, ela é motivo de escândalo para o judeu, e ela é loucura para o gentil. Muito cuidado com o evangelho que você anda ouvindo, muito cuidado. Sabe, eu fico com medo com alguns irmãos, eu sei que os irmãos hoje gostam de ouvir mensagens na internet e compartilhar as coisas no WhatsApp. Isso é maravilhoso, porque é sinal que você tem desejo pelas coisas de Deus, mas muito cuidado com o que você anda ouvindo, muito cuidado. Sabe, se aquilo que você está ouvindo não é loucura, muito cuidado, pode não ser o evangelho, porque o evangelho verdadeiro é loucura para as pessoas do mundo, é escândalo para o judeu. Por que é escândalo? Porque o judeu achava que cumpria a lei. Eu venho falando, não, você não é salvo por isso, você não tem mérito, você não adianta. Isso é escândalo, isso escandaliza as pessoas. Vai contar isso para um crente de uma outra igreja, vai ver se não escandaliza. Mas a Bíblia fala que a cruz de Cristo é escândalo. Então, a glória de Deus, o ouro é a graça. Nós não podemos abrir mão do ouro, irmãos. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre aqueles que edificam a obra de Deus, ele fala que você pode edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Ele não menciona o bronze. Nós temos que edificar a obra de Deus com ouro, com o evangelho da graça. Agora, se o ouro é a graça, o ouro é a glória de Deus, o bronze, por outro lado, é a condenação. E o que é a condenação? O apóstolo Paulo fala o que é o ministério da condenação. Lá em 2 Coríntios 9. Acho que 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo fala que o ministério da condenação é a lei de Moisés. Uau, isso é muito sério, irmãos.
O apóstolo Paulo chama a lei de Moisés o ministério da condenação, o ministério da morte. Muito cuidado para viver debaixo da condenação e da morte. Então, quando nós falamos de bronze, nós estamos falando da lei. Mas se você entendeu então o significado do ouro e do bronze e o escudo, o que significa, irmãos? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala assim, pegando o escudo da fé. O escudo é a nossa fé, irmãos, ao qual nós nos protegemos dos dardos inflamados do inimigo, da acusação. Então agora montou o cenário, montou o quebra-cabeça. Você está entendendo melhor o texto, não está, irmãos? Qual que é o escudo? Para que serve o escudo? Para nos defendermos dos ataques do inimigo, do diabo. Agora eu te pergunto, do que é feito o seu escudo? De ouro ou de bronze? O problema é que hoje muitos crentes estão segurando o escudo de bronze. O que é isso? Eles se defendem da acusação, baseados na lei. Escudo de bronze é a lei, irmãos. Baseados no mérito próprio. A maneira deles se defenderem do diabo é tentando cumprir a lei do Senhor. Então eles estão acusados, e o diabo fala, você não merece ir na igreja. Qual que é a defesa dele? Não, eu vou fazer tudo certinho essa semana, para aí eu poder merecer o favor de Deus. É o escudo baseado no bronze. A fé dele está no cumprimento da lei. Ele acha que vai receber as coisas de Deus, baseado no seu desempenho, baseado na lei, baseado no ministério da condenação. Mas nós temos que ter escudos de ouro. Deixa eu falar, a sua fé tem que ser na graça de Deus. Esse é o escudo que funciona contra o inimigo. Toda vez que você for acusado, toda vez que o diabo falar, você não merece, isso que está te acontecendo é porque você errou lá, porque você ofendeu alguém, ou porque você fez algo errado no seu passado, você vai usar o escudo de bronze? Não, você vai usar o escudo de ouro, que é a graça do Senhor. Vai falar, eu não mereço mesmo, mas Jesus Cristo derramou do seu favor imerecido sobre a minha vida, e hoje eu sou feito filho de Deus, hoje eu sou abençoado, o favor de Deus, as portas dos céus estão abertas sobre a minha vida, porque eu não estou confiado num escudo de bronze, porque a minha confiança não é mais naquilo que eu faço, ou que eu deixei de fazer, ou nas coisas que eu sou, a minha confiança é na glória e na graça de Deus. Esse é o escudo de ouro, irmãos. Sabe, Roboão não entendia isso. Roboão, ele achou que era simplesmente trocar o escudo, e ele trocou a glória de Deus pelo ministério da lei. Quantas pessoas vivem segurando esse escudo de bronze? Quantas pessoas tentam se defender com o escudo de bronze? Quando vem as acusações do diabo, sabe por quê? O diabo não te acusa quando está tudo bem. Aliás, ele acusa sempre. Quando está tudo bem, ele fala assim, está dando muito certo, hein? Cuidado, está muito calmo. Ele acusa até quando está bem. Mas a pior acusação é quando está ruim. É quando você está doente e não consegue uma cura. Você fica pensando, meu Deus, onde é que eu errei? É quando uma porta de desemprego se fecha, quando você bate um carro, acontece alguma coisa e você fala, o que eu fiz de errado será? E aí você começa a pensar, claro que você vai achar coisa. Claro que você vai achar. E se você não achar nada, você vai pensar, não, peraí, deve ter sido algum antepassado meu, porque a Bíblia fala de maldição hereditária. Deve ter sido meu avô que tinha um terreiro de macumba lá no interior do Goiás. E aí eu tenho que fazer cura da alma, tenho que perdoar pelas gerações que passaram. Isso não tem fim, irmãos. Mas esse é o escudo de bronze. Esse é o escudo de bronze. Toda vez que você procurar alguma coisa, você vai achar uma justificativa para algo de ruim que está acontecendo. Mas você está só tentando se defender com um escudo que não é capaz de te proteger de nada. Porque o verdadeiro escudo, ele é feito da glória de Deus. É a graça de Deus.
Eu me defendo dos ataques do diabo com a graça do Senhor. Se está acontecendo algo de ruim, não tem problema, porque o Senhor é comigo, quem será contra mim? Deus, Ele vai reverter essa situação. Eu tenho certeza que algo vai ficar melhor, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Ah, mas você vive todo errado. Eu não aceito o escudo de bronze, eu estou com o escudo de ouro. A glória de Deus, o favor de Deus está sobre mim. A gente brinca que lá no Brasil teve um irmão que aconteceu o Salmo 91 ao contrário com ele. O Salmo 91, assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele estava, o carro dele estacionado numa avenida lá em Goiânia, tinha 1000 carros para frente, 1000 para trás, a árvore caiu justo em cima do dele. É o Salmo 91 ao contrário. E esse irmão chegou lá na igreja querendo falar com o pastor. Falou, tem alguma coisa de errado aqui. Sabe, quem vive na lei está sempre procurando algo de errado. A Bíblia fala que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, olha, esse menino aqui é cego desde nascença, então quem que errou? Foi ele ou foi o pai dele? Porque às vezes, você sabe, dentro da barriga, às vezes é querendo dar um chute, deve ter machucado a mãe, Deus castigou, vai nascer cego sem vergonha. Quem vive na lei está sempre procurando um errado. Está sempre culpando o cônjuge, está sempre culpando a circunstância, sempre culpando o presidente. Mas Jesus falou assim, não importa quem errou, mas para que a glória de Deus seja feita, nós vamos curá-lo. Porque a glória é o favor imerecido, não importa se ele merece ou não, mas a glória de Deus é manifesta quando ele não merece, e mesmo assim Deus vai e cura. Mas esse irmão vivia na lei, irmãos. E ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, tem alguma coisa errada aqui. Eu já examinei a minha vida e não tem problema nenhum comigo. É o fariseu orando, né? E porque eu sou dizimista fiel. É nada sem vergonha. Sabe por quê que ninguém é dizimista fiel? Porque a Bíblia fala que o fariseu, ele ia tomar um chá, ele botava o cominho na água. E fala que o fariseu dava o dízimo do cominho. Você já deu o dízimo da hortelã que você põe no chá? Então você não é dizimista fiel. Ninguém consegue, irmãos. Ninguém. Ainda bem que o nosso escudo é o ouro e não o bronze. Mas aquele irmão achava que era e veio reclamar. Falou, pastor, na minha vida não tem nada errado. Então o problema está nessa igreja aqui. Tem pecado aqui no meio dessa igreja. Eu falei, claro que tem pecado. A Bíblia fala, Jesus Cristo falou que o hospital é para os doentes. Se você está esperando perfeição do seu irmão, você está no lugar errado, filho. Dá um tiro na cabeça e vai logo para o céu. Lá não vai ter defeito. Quando você viver na terra, vai ter imperfeição. Aqui é o lugar dos imperfeitos. Aqui é o lugar dos doentes. Aqui é o lugar dos pecadores. Mas aquele irmão achava que alguém tinha que ser culpado. Mas veja, esse é o pensamento de quem vive na lei. Se aquele irmão vivesse na graça, falasse assim, olha, o diabo pode até ter tentado destruir meu patrimônio, mas eu tenho certeza, certo, Deus deve estar querendo me dar um carro novo. Sabe que o favor de Deus está sobre a minha vida. Sabe, essa é uma maneira que nós devemos enxergar as coisas. Sabe, se você só enxerga condenação na sua vida, se diante de você só existe um escudo de bronze, você só vai conseguir enxergar maldade em tudo. Você vai estar sempre procurando culpados. Você vai se tornar uma pessoa insuportável. Ninguém vai conseguir viver do seu lado, porque da mesma forma que você acusa a si mesmo, você começa a acusar os outros também. E você começa a apontar dedo para todo mundo, porque você vive dentro de um escudo de bronze, que é baseado no cumprimento de leis, e você começa a exigir leis dos outros e justiça própria. Porque tem isso também. Quem acha que tem que fazer alguma coisa, também espera que os outros tenham que fazer. É ou não é? Quem fez a semana tudo certinho, achando que Deus está vigiando ele, agora ele fez tudo certinho, agora ele começa a vigiar Deus. E aí, Deus? E agora? Fiz tudo certo. Cadê? Cadê meu pagamento? Agora ele começa a vigiar os outros. Mas veja, quem vive na graça, quem vive no escudo de ouro, não está preocupado em achar culpados. Sabe, ele é aquele que fala assim, olha, eu não mereço e Deus me abençoou, então eu não tenho nada para exigir de ninguém. Sabe, eu só tenho a agradecer a Deus.
Sabe, eu não posso exigir nada de você, sabe por quê? Porque eu também sou errado. Eu também tenho defeitos. Domingo passado eu comentei de as coisas, eu até vou parar de ficar olhando essas coisas na internet. Tem pessoas criticando a igreja, eu fico pensando, certa pessoa se acha tão perfeita para ficar criticando. Será que ele não tem defeito? Aquelas pessoas que falam mal, será que elas acham que elas também não têm problema? Sabe, muito cuidado. A Bíblia fala que você não deve julgar os outros, para que você não acabe sendo julgado. Agora, sabe qual que é o problema? Quem que te julga é você mesmo. Eu lembro que eu entrei em crise quando a gente começou a entender a graça. Eu falei assim, como é que no Pai Nosso está assim, Deus? Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Aí, está vendo, Deus? Então tem algo que eu preciso fazer para receber de você. Isso não é graça. Está condicionado. Tem que perdoar os outros, senão você não vai me perdoar. Mas o Espírito Santo falou assim, não é que eu estou sempre disposto a te perdoar, mas você só vai receber o perdão, só vai aceitar ser perdoado, quando você for alguém perdoador. Porque é assim com aquele que recebe o perdão. Quando nós somos perdoados, quando você tem revelação de que na nossa carne não habita bem algum, você para de condenar as outras pessoas. Mas se você é alguém que exige muito dos outros, você exige muito de você também. Eu me lembro de um casal que a gente cuidava quando éramos líderes de célula, e aí nossa célula ia multiplicar, eu ia me tornar discipulador, e eu levantei um líder. E aí um casal daquela célula veio reclamar comigo, falar, aquele cara lá não tem condição de ser meu líder, não. A vida dele é toda cheia de problemas. Eu falei, então lidera você. Não, eu não, também não. Porque quem é exigente com os outros é exigente consigo mesmo, e não consegue receber as coisas de Deus. E aí eu entro na última parte. Sisaque era rei do Egito. O Egito é uma figuração do mundo, Sisaque é uma figuração do diabo. Mas o nome Sisaque, você sabe, na Bíblia todos os nomes têm significado. Sisaque, o significado desse nome significa aquele que é ávido por linho, aquele que é um devorador de linho, aquele que quer pegar todo o linho. Não ajudou muita coisa, né? Mas lá em Apocalipse fala que as nossas vestes, feitas de linho finíssimo, são os nossos atos de justiça. Sabe, quando nós praticamos atos de justiça, porque nós fomos justificados por Cristo, a Bíblia fala que nós estamos tecendo uma roupa de linho finíssimo. E esses são os nossos vestimentas. Nós pregamos há uns 2, 3 domingos atrás sobre as bodas do Cordeiro e a importância dos convidados estarem vestidos apropriadamente. E é interessante que Sisaque é aquele que quer roubar o seu linho. Sisaque é aquele que quer impedir que você vista as vestes nupciais. Entenda, naquela parábola das bodas do Cordeiro, está falando daqueles que vão reinar com Cristo. Eu não estou falando mais de salvação, eu estou falando daqueles que vão ter glória e recompensa naquele dia. Porque a Bíblia não fala que se um dia que nós vamos talvez comparecer. A Bíblia fala que todos nós vamos comparecer diante de Cristo para prestar conta daquilo que nós fizemos por meio do corpo de Cristo. A questão não é se, a questão é quando. Isso vai acontecer com todos nós. E a Bíblia fala que o Senhor é tão generoso que Ele ainda vai recompensar aqueles que, diante de Deus, através da igreja, produziram atos de justiça. Mas era interessante que Sisaque, ele vem roubar isso do povo de Deus. E como é que você rouba
os atos de justiça. Quando você troca os escudos, quem vive debaixo da condenação, ele se sente condenado para tudo. Ele não consegue fazer nada. Ele não pode fazer nada na igreja, porque ele se sente o tempo inteiro acusado. Ele não pode servir, ele não pode liderar, ele não pode ajudar os irmãos, ele não pode orar por um enfermo, ele não pode fazer nada, porque ele está o tempo inteiro acusado. Mas só aquele que possui o escudo de ouro, que crê na graça do Senhor, esse não tem medo, ele vai e ele simplesmente manifesta a justiça que ele já recebeu de Deus. Sabe o que o ministério da acusação tem feito? Com muitos crentes, é roubado deles a justiça que foi dada por Cristo. Muitas pessoas, por causa da acusação, não se sentem capazes e se tornam crentes imobilizados. Não podem fazer nada na igreja, não podem fazer nada, não tem coragem nem de orar por um parente, por um vizinho, porque estão debaixo da acusação. Se Isaac roubou o escudo de ouro, agora ele tem um escudo que é baseado no mérito próprio e na lei, e agora ele está perdendo o linho finíssimo, porque ele está deixando de fazer, porque se Isaac roubou dele o seu escudo de ouro. Sabe, não aceite que Isaac roube a sua glória, a glória que Deus colocou sobre a sua vida. Sabe, não deixe que o diabo venha imobilizar a sua vida, não deixe que a acusação te impeça de fazer as coisas na igreja, de participar da comunhão dos irmãos. Mas infelizmente Isaac tem roubado o linho da igreja. Esse escudo de bronze tem impedido os irmãos de conviverem juntos, porque é tanta acusação, é tanta exigência uns com os outros, e eu não quero participar disso, porque lá está o irmão fulano, e eu não gosto dele, eu não quero fazer isso, porque eu tenho esse problema ou outro, e o seu linho está sendo roubado por Isaac. E o dia que você comparecer diante de Cristo, e como eu falei, não é se, é quando você comparecer diante de Cristo, você vai ser indesculpável. Você vai ter que prestar contas. Por que você preferiu andar com escudo de bronze? Porque você deixou roubarem o linho da sua vida. Porque você deixou de praticar a justiça. Você sabe, nós não fomos salvos por causa das nossas boas obras, mas a Bíblia fala que nós somos salvos para praticar boas obras. Mas eu não estou falando que você tem que sair daqui e começar, como eu falei no começo, ajudar a velhinha a atravessar a rua, dar esmola para mim. Não é isso, irmãos. Mas quando você entende que você é um justo, é uma consequência inevitável de você manifestar a justiça, porque a justiça é a sua natureza, e essa justiça e essa natureza que você manifesta é o linho finíssimo que está tecendo as suas vestes celestiais para as bodas do Cordeiro. Não permita que Isaac roube o seu linho por causa de acusação. Esqueça todo o mérito, toda a exigência de terceiros, que isso tem sido o alimento de Isaac. Isaac tem roubado o seu linho, por causa de que muitos ainda vivem debaixo desse escudo de bronze, exigindo justiça, a justiça que é humana, exigindo que os outros façam, procurando sempre culpados, procurando sempre pessoas para atender às suas expectativas. Coloque-se diante do escudo de ouro da graça e da glória de Deus e manifeste os atos de justiça para os quais Deus te criou desde o princípio. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé, vamos orar. And I see heaven invading this place, and I see angels
praising your holy name. I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus.